Seja bem-vindo a mais um podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio em São Paulo duas pessoas incríveis. Eles que têm uma capacidade de decisão e de escolha do seu mentor, que só eles. Hein, gente? Eu recebo aqui Fernando Claro. Ele que é mentor de negócios, CEO da Clássico, que é uma empresa, uma das maiores do país, que produz para a indústria, né, de dentistas, para os consultórios de dentistas, administrador de empresas. E Bruno Toledo, especialista em sucessão familiar, franqueado da Prudential e host do podcast Planejando Bem. Ambos, meus mentorados, me acompanhando aqui no estúdio, nas gravações. Eu gosto sempre de quebrar, de surpreender e chamei eles para a mesa para a gente bater um papo, falar sobre ideias que saíram do rascunho, compartilhar aprendizados, destraves. Gente como a gente, que quer crescer, que quer evoluir, que quer se desenvolver. Falem um pouquinho sobre vocês e eu tenho certeza que você que está aqui vai se surpreender com os insights que você vai ter com essas duas pessoas. Eu tenho o privilégio de conviver. Bruno, há 2 anos. Fernando, há uns 9 meses. Por aí. Então, eu tenho certeza que eles vão mostrar um caminho aí que ajudou a destravar e transformar resultados pessoais e profissionais. Sejam bem-vindos. Obrigado, Fê. Valeu pelo convite. Pode ir, os mais velhos primeiro. Muito obrigado, muito obrigado. Nossa pela parte. Senhora. O mais velho da mesa, né? Bom, uma honra estar aqui, né? 9 meses, né, de caminhada aí. Nasceu! Nasceu realmente, né? 9 meses aí intensos de muita transformação. Há 9 meses atrás eu estava buscando alguma clareza, né? Não sabia muito bem o que eu ia fazer, né? Quase completando 10 anos como CEO na Clássico, já há 20 anos aí trabalhando com gestão e uma certa inquietação tomava conta de mim. Eu não sabia muito para onde qual caminho que eu ia seguir, né? Para onde iria. E aí, graças às redes sociais, né, eu vi falando sobre o pré-lançamento de um livro. Eu falei, poxa, quem que é essa gaúcha aí, né? Falando com sotaque. Falei, e baquetada pra cá. Comecei a prestar atenção. E, enfim, comecei a seguir por Instagram. Comprei o livro, né, na pré-venda. Recebi o livro, li o livro. Apliquei para mentoria em grupo no início. E aí recebi o contato da equipe, marcando 40 minutinhos. E naqueles 40 minutinhos que eu conversei com a Fernanda já... Quanto tempo demorou o contato, velho? Depois que você marcou? Porque o negócio, pra mim, veio tipo um pop-up de computador. Eu me inscrevi lá. Foi no dia seguinte. No dia seguinte, a equipe entrou em contato comigo e já agendou. Foi tudo muito rápido. E aí, você topa conversar com ela uns 40 minutinhos? Falei, topo. Esses 40 minutos, sei lá, passaram de 1 hora. E ali eu já... Falei, bom, alguma coisa aqui é diferente. E assim começou a nossa jornada. Aí passei a ser mentorado e nós já partimos para uma mentoria individual. E acho que, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. O que eu era há 9 meses atrás, o que eu sou hoje, em questão de conhecimento, que nem era o que eu estava pensando, né? É engraçado, porque eu buscava uma questão de carreira. Mas foram tantas coisas que aconteceram, foram tantas descobertas, tantas coisas que eu nem imaginava que tinha, e que eu fui conhecendo, reconhecendo e usando a meu favor, que me trouxe uma série de ganhos que agora eu consigo mensurar, né? E assim, no primeiro encontro ela falou, olha, fica tranquilo que o teu investimento eu mesmo pago. Eu falei, essa tem coragem, né? Eu falei, essa tem coragem. A barriga no balcão lá em Nova Roma funcionou. Funcionou. E, cara, e assim, terminar... A gente tinha alguns planos,
planejamos uma série de coisas, ela fez eu descobrir essa minha capacidade em mentorar outras pessoas, ela fez eu acreditar nessa capacidade e como eu falei para ela há uns dias atrás, ela errou, porque ela não pagou o sol dela, né? Porque ela pagou 10 vezes o meu investimento, né? E claro que além de tudo isso, além de tudo que nós vamos conversar hoje, tem o ganho adicional, né? Que são as pessoas com quem a gente convive hoje, né? Que é o pessoal de agradecer a todo mundo lá da Plus, né? Que é uma galera que se ajuda muito, com quem eu aprendo demais também. Cada um ali é importante. Posso Pode se incluir. Conheci o Bruno e acabamos tendo uma afinidade muito grande. Demorou a gente para se conhecer pessoalmente, embora estivesse os dois em São Paulo. E criamos aí um contato frequente, enfim. Eu acho que, no final das contas, eu mirei em uma coisa, acertei outra completamente diferente, mas que está sendo, recompensador, né? Acho que já falei isso algumas vezes e eu realmente não tenho como agradecer o que foram esses meses, de verdade. Que lindo, gente. Chega a ser emocionante. Eu vou falar o quê agora? Eu vou embora, gente. Ai, sabe Meu que Jesus Cristo, depois de um... É uma emoção isso, assim. Às vezes, quando as pessoas me falam isso, eu olho pro lado, assim, sabe? Penso, sério. E daí, quando ele fala, o grupo da Plus, né? Quantas pessoas no país, sabe? Quando eu cada um num canto de um país. Cada um isso é muito fora maluco. do país, né? Fora do país, verdade. E a gente, aí as pessoas dispostas a evoluir, a crescer, a se desafiar, criando esse senso de conexão, de networking, de apoio, né? Eu estive em São Paulo agora nos últimos 15 dias. A grande maioria dos mentorados daqui mobilizados para estar onde eu estava. Hoje eu disse, vou estar em São Paulo, podemos ir no podcast. Cara, isso não tem explicação. E eu mesma falo, né? Se você tem atitude, se você tem conhecimento, se você tem boas relações, você está uma mão de quem precisa quando você nutre, quando você serve, quando você contribui. Isso sempre te gera oportunidades. Então, é dando que se recebe, é retroalimentando que se constrói. E é sobre isso. Eu tenho certeza que a gente planta e colhe. Vocês estão colhendo, eu estou colhendo. O meu compromisso de estudar, de evoluir cada vez mais para honrar com todos esses movimentos. E é engraçado, Fê, porque a gente já fez algumas lives juntos, o Fernando vai começar a fazer, né? Tem que botar a cara dele no Instagram. Isso. Faz parte do pacote. Um cara que sabe o que ele sabe, ele não pode ficar escondido só dentro da sala dele lá na Clássica. O cara que sabe o que ele sabe pode mover o país e melhorar as pessoas. Então, faça o favor, tá? Por favor. Sem pressão. Sem pressão. Com pressão. Não, nem tem pressão. E assim, todas as vezes que a gente acaba se conectando na internet, a gente fala as coisas, como eu te conheci, ou os seus alunos, os outros alunos como te conheceram. Só que isso, a gente fala ali, por exemplo, durante uma live, e isso às vezes passa. Teve gente que não conseguiu ver o que a gente falou em algum momento. Uhum. O que a gente está fazendo aqui agora foi uma dose de inesperado, mas de todo mundo preparado. Cara, o YouTube ele não vai deixar de existir até que a gente... né? Todo mundo vai poder acessar esse conteúdo e ver que um cara que te achou no Instagram, cara, corre do seu lado hoje o tempo todo. Corre. Que é o caso dele. Um cara que te achou no Google... Gente, no Google e no Instagram, coloque o seu nome no Google, o que aparece, quem é você na rede social com aquilo que você faz. Tem alguém te assistindo, tem alguém te testando, tem alguém olhando sobre aquilo que você fala que faz e se você faz realmente, né? Agora isso vai ficar... todo mundo que acessar o seu podcast vai ver que o acesso a uma pessoa, muitas vezes, está no simples fato de você ter uma atitude. O dia que eu pesquisei no Google, eu não pesquisei o seu nome no Google, Fernanda. Eu pesquisei mentor no Google. O seu nome apareceu lá. Eu poderia ter entrado no seu site e simplesmente ter saído do seu site. Falar, eu vejo isso amanhã. E ter pesquisado de novo e o seu nome não ter aparecido. Uhum. Entendeu? Mas é que eu estava decidido,
Cara, o Fernando usou uma frase que eu uso muito quando eu falo de você, que eu fui no que eu vi e acertei no que eu não vi. Entendeu? Porque o propósito pelo qual eu te procurei, cara, foi uma das últimas coisas que você resolveu pra mim. Entendeu? Você trouxe uma visão de como, resumindo, Bruno, vira homem. Tudo que ela fez pra mim nesses 2 anos foi tipo resuma com uma frase muito curta. Bruno, vira homem. Pô, todo mundo tem uma frase, né? Todo mundo tem uma Gente, isso frase. aí tem que ir no próximo livro. Aí eu tenho a minha, né? Que eu sempre cito. Qual é a frase? Cala a boca. Cala a boca e faz. É só É sobre isso. isso. Você até colocou no post que você fez Eu com ela coloquei, esses eu dias, coloquei né? no post porque ficou muito ao longo desses meses todos, foi sempre isso. Pô, Que cara, mentora grosseira cara, é não, essa? mas é aquilo. Às vezes a gente busca isso mesmo, né? Tomar A verdade. Tomar um tapa na orelha. Aqui eu falei, é a realidade nua e crua. É porrada o tempo todo no bom sentido, numa questão de aprender sempre, crescer sempre. Conversando agora, eu falei que eu te achei pelo Instagram. E o Bruno já me falou, pô, você tem que colocar a cara em live. Ou seja, tô faltando, né? Mas faz parte do processo. Né? Pelo Tem menos você uma não lição, escutou aprendi mais Você parece uma. um personal trainer. É mais uma lição, né? Pois é, a gente tava falando isso no podcast, eu tava falando com a Renata sobre isso, né? E foi uma coisa que quando eu olhei pra você, pensei, cara, eu vou falar com esse cara, o que ele faz? Só pode ser personal trainer, né? Não, foi engraçado, Fê, porque a primeira conversa, sabe? A primeira reunião de 40 minutos, aí ela chegou pra mim, o que você faz, tal, eu tinha falado mais ou menos lá na descrição que eu coloquei no site. Ela, quem são suas referências no que você faz? Aí eu passei 2 perfis de Instagram e, cara, tava lá 2 pessoas extremamente posicionadas como life planners que são. Agora me passa o seu. Ela entrou lá, só tinha vídeo e foto de eu treinando. Ela falou, desculpa, pra mim você é um professor de educação física. Você acha que é assim que você vai crescer? Né? A primeira, pá! E aí modulando, porque não é simplesmente você virar e falar, você acha que é assim que você vai crescer, largar a pessoa e se vira. Entendeu? São 2 anos construindo isso pouco a pouco. Entendeu? Processo. Uma mudança significativa, ela não se constrói em uma semana. Entendeu? Senão não é uma mudança. De fato. Acho que aí é importante salientar, né? Para não passar batido. A gente fala muito dessas... que tem esses momentos, né? Eu vou de pé na porta, né? Eu falo às vezes, poxa, se bobear o trator se atropela, aquela coisa toda. Vocês assustam todo mundo, então, mas vocês fazem correr. Exatamente. Mas aí tem que contextualizar que isso é o estopim, mas com isso vem todas as ferramentas, toda uma entrega de, olha, o caminho é cala a boca e faz, mas senta aqui que nós vamos fazer a 4 mãos. Sim. Eu vou te dar o caminho. Vem aqui, ó. Já passei por isso. E acho que o que eu aprendi muito sobre mentoria e agora podendo ajudar outras pessoas também praticando isso, né, sendo mentor de outras pessoas, é exatamente isso. Você não é só apontar a direção, é colocar no trilho e caminhar ao lado, é dar o suporte, né, estar à disposição, é servir. É colocar aquilo que você aprendeu, passou e fez a serviço daquele que te confia, no meu caso, para a sua vida, para a sua carreira, para o seu resultado. Mentor é isso. É você pegar emprestado algo que alguém já vivenciou para lapidar a sua construção. Não é sobre te ensinar uma teoria, não é sobre... isso, sim, você até pode aprender com a metodologia, mas é compartilhar, é partilhar, né? É nutrir, é estar junto, é dar a oportunidade, é criar espaços. Mas a mentoria é uma relação, né? É uma construção. Então, você também dá espaço nos ambientes onde tem confiança e onde tem entrega. E se tem entrega, eu sempre digo, o resultado é nosso. O resultado é nosso. Então, é por isso que eu digo, eu já mentorei centenas e centenas de pessoas.
pessoas que obtiveram resultados extraordinários, algumas que talvez ainda não chegaram no que gostariam, e outras que eu demiti. E outras que acharam que se demitiram e foram demitidas indiretamente. E aquelas que quiseram sair e que está tudo bem. Eu sempre pego, Fernanda, o que você pode melhorar, o que você pode desenvolver, o que tu tem que aprender, aonde que tu tem que evoluir. Porém, eu volto e reforço. É meio a meio. Se você quer transformação, se você quer resultado, não acredite em promessas, acredite em trabalho. Certifique-se do que já deu certo, se deu, aplique. Pode ser que não dê para você, mas se deu certo para alguém, aplique, mas aplique no dia sim, no outro também. Faça com disciplina, seja congruente e consistente. Você tem grandes chances de colher, mas a ferramenta está no Google. O que muda é o teu mindset. Por isso que eu vejo dia após dia, principalmente depois do lançamento do livro que virou best-seller, depois da levantar a bandeira da metodologia, a técnica 3D que vocês fazem, a reprogramação, né, o desenvolvimento da mente para favorecer o resultado. Me escutou? Não precisa acreditar. Me escutou? Só faz. Só faz o que eu estou pedindo, entendeu? É mente, é performance, é carreira, são essas estratégias. Só que faz todos os dias. E faz aquilo que cabe na tua vida e não da tua mentora. E não do teu vizinho, e não do teu colega. Porque daí você aguenta o tirão um dia, talvez. Você tem que fazer dentro da tua realidade, da tua cultura, da tua família, ajustado à tua realidade. Porque se você for fazer com base na realidade do outro, você não sabe o que acontece nas quatro paredes dele. E você pode estar se comparando com algo que não vai te inspirar, e sim talvez possa te levar a afundar. Então, é por isso que eu sempre trago, você precisa saber quem você realmente quer ser, para você se tornar e ter aquilo que você deseja. E isso é construção. Eu construo isso todos os dias, há 22 anos. E falei hoje de manhã numa palestra que o Fernando foi lá assistir. Cara, escada. Você sobe um degrau, você enxerga uma coisa. Sobe outro, enxerga outra. Só que com aquilo que você escolhe enxergar, não vem só a recompensa. Vem o próximo desafio, vem a próxima trava. E assim a gente vai indo, né? Só que isso acontece para ti, acontece comigo também. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me desenvolvo, eu sei quando eu chego lá, os movimentos que eu preciso fazer e como reconhecer. Essa escada, Fê, você acredita que o primeiro degrau ele é sempre maior do que todos os outros que você vai subir? Porque é o mais difícil das pessoas terem energia o suficiente para passar esse primeiro degrau, que é o processo de mudança. De você ver uma dificuldade, se sente dá vontade de desanimar, dá vontade de não fazer mais. Posso Você responder acha... essa? Posso responder essa por pode. experiência? Cara, eu acho que o primeiro, que é o do autoconhecimento, é o mais difícil. Você se conhecer, se reconhecer, saber as suas limitações enfim, falando por mim, mas para mim, qual foi a grande mudança e a grande dificuldade? Foi enxergar em mim o que as pessoas reconheciam e eu não, né? Síndrome do impostor, tudo isso que o pessoal fala. Então, eu acho que esse primeiro degrau de você se reconhecer, e aí vou mais uma vez falar o que eu já falei para a Fernanda. Eu entrei lá no começo, quando tudo começou, com 2,5 pés atrás, né? Olhando o livro, falando, cara, isso não é para mim. Não, esse negócio não é para mim, isso lavagem. Sabe aquela coisa tava na moda, né? Vai ser papo de coach, né? Aquela coisa, não, isso daqui para mim não cola. Pô, logo em mim? Não. Mas nós conversamos e fizemos um acordo. Já que é para colocar o pezinho na água, já pula de cabeça. Não tô acreditando muito, não, mas vou pagar para ver. Depois que eu falei que pago eu a conta, então... o que eu tô perdendo? Nada, vou fazer a técnica 3D.
Se der certo, que aí também, né, é o melhor investimento que você pode fazer, né? O máximo que pode acontecer é eu ter escrito algumas coisas lá, lido algumas coisas e não ter funcionado. Só que, por outro lado, se der certo, eu mudo minha vida. E foi o que aconteceu. Eu me joguei sem saber, sem muita crença, e aos poucos eu fui percebendo algumas coisas, as pessoas foram percebendo algumas coisas, eu comecei a receber feedback das pessoas, falando, poxa, tem alguma coisa diferente, né? Tem alguma coisa diferente. Pô, o cara não se expõe, começa a se expor, começa a tomar a frente das coisas. Sim. Eu era o cara do bastidor. Você brincou e realmente, eu sempre fui do bastidor. Por muito tempo eu não falava meu cargo. Porque eu achava que, sei lá, era arrogância, não tem porquê. Só que eu comecei a me posicionar, comecei a ficar mais seguro. Aí eu falei, opa, não é que o negocinho lá funcionava mesmo, cara? E foi esse primeiro degrau, que era o mais difícil, que é o de acreditar, né? Da crença, de você saber, de você mudar a tua mentalidade, de você estar preparado para os próximos passos. Mudou a mentalidade, né? Você mudou a chavinha, como a gente fala, as coisas vêm. E outra coisa que eu sou muito grato, além disso, você muda a mentalidade, você começa a notar a importância do ambiente. Sim. Então você começa a conviver com pessoas que às vezes estão ao seu lado, e vou de novo puxar o saco do Bruno aqui, eles estavam ao meu lado. Nós trabalhamos em prédios colados e não sabíamos. Não sabíamos. Nós sentamos para tomar um café, e fomos expulsos porque o pessoal começou a chegar para almoçar e a gente estava lá ainda. Do tanto que fluiu e o tanto que a gente troca de conhecimento. É um negócio louco. Deve ter uma foto nossa na porta do café do dono. Falar, não deixe mais esses dois caras entrar, porque eles passaram 3 horas, tomaram 2 cafés e uma água aqui. E com cada um. E quando eu sentei lá, que eu acho que foi quando eu me descobri mesmo, foi naquele encontro em Porto Alegre, da Plus. Pegou o voo e foi pra lá, Peguei o voo e fui. Na cara e na coragem. O pessoal já se conhecia, eu não conhecia ninguém. Chega aquele doido de São Paulo lá. E primeiro dia acanhado. No segundo dia eu comecei a me soltar. Quando começou o Hot City ali, eu entrei em flow. Mas eu saí lá numa adrenalina, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aquilo que você vai falar depende do quanto você está preparado. E você precisa se desenvolver. E não adianta você colecionar diplomas e nem me falar de todas as suas formações se você não impactar com a sua comunicação, com a tua liderança e me contar dos resultados que você já teve. Melhor, saber expressar os resultados que você teve. Porque eu conheço inúmeras pessoas que morreram e depois foram reconhecidas. Então, sim, se você faz tudo isso, você chega, você doa, você faz a diferença, você serve, você é recompensado. E tem gente que não percebe, né, Fê? Não, e olha só. Faz isso e não consegue ter a noção que faz isso. Uhum. Por exemplo, você imagina o bem que esse cidadão aqui do meu lado já causou para todos os colaboradores dele. Isso. E durante quantos anos ele achou que ele não estava causando bem? Tô errado? Sim, é isso, de ter essa noção mesmo, né? A gente tem a tendência, né, acho que é a grande parcela de quem está nos ouvindo, tem essa tendência a achar que quando vai mal a culpa é sua, quando vai bem são os astros, todo mundo é responsável. O universo, tem foi a sua sorte, de contribuição. Foi a sorte. Então, realmente, é uma construção, claro, é algo que a gente trabalha diariamente, né, tendo isso, aí entra a importância de você ter alguém que ilumina para você o caminho, né? Então, você ter uma pessoa, ter uma mentora, né, ter um mentor que te direcione, você ter esse ambiente que te promove, né? Você tá ao lado de pessoas que buscam a mesma coisa que você, que têm a mesma mentalidade, que querem as mesmas coisas, te impulsionam. E aí você passa a enxergar diferente, a agir diferente, por consequência, resultados diferentes. Hoje, eu acho que você, muito mais que a gente, óbvio, há muito mais tempo, mas a gente consegue ter noção que o ambiente faz um bem danado para a pessoa. Entendeu? O ambiente faz um bem danado para a pessoa. Seja dentro de uma empresa, a cultura de uma empresa em que você está inserido, seja num grupo de mentoria, igual a gente está inserido, onde a gente tem contato com pessoas extremamente capacitadas do Brasil inteiro, que se talvez não fosse por sua causa, a gente não conheceria. Talvez não, a gente não conheceria. Só que, legal, hoje a gente sabe que o ambiente
ajuda e faz a gente prosperar de uma maneira, assim, inimaginável. Só que tem muitas pessoas, eu diria até que a grande maioria, tem uma certa resistência a se colocar num ambiente novo. Medo, Você entendeu o que eu tô querendo julgamento, dizer? achar que não é para si, desconfiar, querer, mas não arriscar. Romper o status quo. Você sair de onde você está é difícil. Quando você começa a buscar uma outra coisa, começa uma nova jornada, começa a ter um novo ciclo, novos ambientes, quem está ao seu lado tem dificuldade de entender. Muito. As pessoas vão te julgar porque faz parte do ser humano. Sim. As pessoas não querem o seu mal, mas é estranho a elas, né? Não quero ser leviano, mas acho que algumas vezes, e aí eu vou falar por mim, eu já me senti assim também, de ver alguém ao seu lado crescendo, isso te causa um desconforto, e ninguém quer ficar desconfortável, né? Então, quando você vê alguém rompendo a bolha e saindo, você Sim. acaba se sentindo com aquela vontade de fazer o mesmo, porém o medo não deixa, então é muito mais fácil você questionar aquilo, falar, será que é isso mesmo? Será que foi isso mesmo? Assim, não tem muita relação com o tema aqui, mas a Fernanda sabe disso, o Bruno provavelmente também. Eu, por uma questão, eu tive um problema pessoal, enfim, e mudei muita coisa na minha vida, e eu fui cuidar da minha saúde, né? Porque hoje na palestra, a Fer falou sobre isso, né? De que sem saúde não adianta nada, né? Então É óbvio. É óbvio. Mas o óbvio, às vezes a gente só dá É. atenção para ele na dor. Então eu tinha resultados, eu tinha profissionalmente estava bem, uma carreira bacana, só que minha saúde, né? Então eu fui lá, mudei tudo, perdi 20 quilos. Eu ia te perguntar Né? isso. A primeira vez que nós nos encontramos presencialmente, o pessoal não me reconheceu, porque eu não havia mudado nem minhas fotos de Instagram, de nada, nem do WhatsApp. E aí a primeira reação das pessoas é, ele fez cirurgia, ele fez não sei o quê, porque é difícil para a pessoa também imaginar que alguém atingiu algum objetivo com o seu esforço, porque se eu conseguir, o outro consegue. E é muito mais fácil eu achar que não é possível, porque eu não preciso... Aí a culpa não é minha. Isso. Né? Quanto tempo demorou, Fê? Cara, eu perdi 14 quilos Eu comecei em julho, em dezembro eu tinha perdido 14, em fevereiro eu tinha perdido os 20. Fevereiro Então, foi quando você foi lá para Porto Alegre, né? Foi ano antes. Gente, tu ficou 2 anos sem trocar a foto. Fiquei 2 anos sem trocar, 1 ano e meio. Completei 2 anos que eu iniciei esse processo agora em julho. Com acompanhamento médico, né? Foi o quê? Alimentação com acompanhamento médico e atividade física. Enfim, foi isso. E disciplina. 2 anos. E disciplina agora, porque continua dessa forma. Só que aí tem aquele que vira e fala, não, isso daí não foi. Esse cara fez Não alguma pode coisa... ser. Algum remédio, né? Algum remédio, alguma cirurgia. E é isso, as pessoas buscam a bala de prata. O atalho. Né? Ele acha que vai ter alguma coisa que, sem ele romper o ambiente dele, sem ele estar com as pessoas certas, ele vai crescer. As conexões que eu fiz, a partir do momento que eu rompi essa minha bolha e comecei a conviver com pessoas diferentes, através da mentoria, através do relacionamento da minha mentora, que sempre diz, né? Às vezes você está a uma mão de distância. Né? As duas coisas que ela fala. Você está a uma mão de distância e cola em mim. Cola em mim. Cola em mim. Não Então- solta. Não soltem, porque eu tô pensando onde vai ser o primeiro encontro do meu Mastermind de 2023. Vamos para as votações. É isso aí. Onde vocês acham que deveria ser? Ilhabela, São Brasil? Paulo. São Paulo. Pô, Pra Brasil. praia daqui de São Paulo. eu acho que para ser justo, Ou no meio do caminho, no Rio. tinha que ser em Portugal, porque nós temos uma Você colega também tem uma lá. mentorada em Portugal. Nós né? temos uma colega lá que é uma pessoa Eu falei Ilhabela porque é uma praia legal. alta aqui. performance, uma pessoa que contribui demais com o grupo e que, infelizmente, está muito distante. E não seria ruim para a gente visitar ela também, né? Mas aí, quem é que vai tomar a liderança desse movimento para Portugal? Vamos lá, votem! Mentorados, votem neste podcast! Vamos para Ilhabela, isso, Portugal, Bahia,
Nordeste, nós temos todos os cantos Caralho, desse é, país. o A que não Adriana falta, tá sabe? mais O que não fa- longe. o que não falta é lugar. A Adriana tá mais longe que a de Portugal, eu acho, para chegar em Belém. Hã? Em Belém. Não é em Belém. Belém você vai chegar, depois você vai pegar pra ir É, isso, bem é. depois de Belém. É. E até complementando isso que o Fernando falou, quando a gente começou o processo, Fê, eu me propus a fazer tudo que você falou pra eu fazer. Falei, cara, vou do zero, entendeu? Porque você vai sem vício. Entendeu? Você vai sem vício. Quando você começa alguma coisa do zero e, cara, fala, eu vou... Zero achismo, eu vou fazer tudo que essa mulher mandar. Ok, eu tava fazendo. E teve uma vez que eu tive crise de ansiedade. Sabe quando? Quando? Você me mandou fazer um vídeo no Instagram. Eu não mando Não, nada, você não entendeu. gente. Você mandou, você falou, Bruno, faz um stories e me marca. Eu falei, tá bom. Ah, não, mas um vídeo. Um vídeo? Como assim um vídeo? Eu me filmar, fazer um vídeo, pegar o celular e me filmar? Faz um vídeo. Cara, aquilo... Eu falei, não. A primeira coisa, o que as pessoas vão achar? Sempre. O que do nada eu vou sair fazendo um vídeo meu do Instagram, vai todo mundo começar a tirar sarro de mim. Tudo que o Fernando falou, por que eu tô falando disso? Porque eu vivi tudo isso há 2 anos atrás. Entendeu? Cara, o seu subconsciente pega e joga tudo no meio do seu córtex frontal aqui. Fica tudo aqui na testa, você começa a ver todas as crenças que você tem ali. Entendeu? E, cara, eu te agradeço muito por isso. Porque eu não teria... Mudou o jogo, né? Eu não teria um podcast hoje se não fosse também muito por conta desse dia. Entendeu? Porque é óbvio, a gente tem a crise ali na hora, mas depois a gente para pra refletir. Ou se você não para pra refletir, pare pra refletir. Cara, é só uma desgraça de um vídeo. Uma desgraça. Cara, é um vídeo. Você pega seu celular... Sim, cara, é isso aqui, ó. Só fala Você aqui. pega seu celular, oi gente, eu sou o Bruno, trabalho com planejamento financeiro e proteção financeira, não sei o que, me liga, vamos conversar, é importante pra sua família. Cara, é um vídeo. É um vídeo. É um negócio extremamente simples. A gente tem mania de complicar coisas simples. É isso. Mas Entendeu? é um trabalho, né? Eu Só acho que é assim, desenvolvimento, é exato. desenvolvimento. Não é da noite pro dia. é você ter... Para você é o vídeo, para outra pessoa é uma ligação, para o outro é uma visita, para o outro talvez seja uma separação, para o outro pode ser começar a enfrentar e estudar, para o outro pode ser a educação dos filhos. Isso se chama a trava. O que tem por trás da trava? Então, as travas são diferentes de um para o outro, mas atrás das travas tem alguma emoção se manifestando. O porquê que está se manifestando dessa forma, né? O que ela te traz, o que ela te apresenta que você precisa perdoar, aceitar, aprender. Por que os julgamentos vêm com essa trava? Por que vem a preocupação com o outro? Eu estava dando esse exemplo hoje de manhã lá na palestra. Essa palestra só vem para a mesa, né? Por que em muitos momentos da minha vida eu tinha vergonha? Por que em muitos momentos da minha vida eu tinha medo de ser julgada ou que me apontassem? Minhas experiências. O que eu senti na pele, o que eu vivi, o que eu sofri emocionalmente também. Entende? Então, tudo está associado. Não desencadeia do nada. Sim. Te aconteceu algo para que isso bloqueie. E não existe outra forma de você destravar se não for pela consciência e pela instalação de novas memórias. Por que eu digo isso? Porque foi isso que eu estudei, foi isso que eu aprendi, é isso que eu estou praticando. E quanto mais eu pratico, mais eu me surpreendo com as coisas que estão acontecendo comigo também. Em que sentido? Os lugares onde eu estou, as pessoas que eu convivo, as coisas que me acontecem, o meu livro. Cara, quando eu olho isso aqui, eu fiz mapa, eu tenho um quadro na minha casa com isso. Quantos anos você ficou tentando chegar nisso aqui? No best-seller, 22. Eu não fiquei tentando, eu fiquei construindo Exato. 20 anos e nos últimos 3 anos eu comecei um processo porque eu botei na cabeça, é editora gente. Se eu fizer isso, é para com quem? Com quem são os melhores para mim. Como se faz isso? Pensei, cara, eu não vou conseguir. Eu vou. E eu comecei. E durante 1 ano e meio eu botei todos os meus projetos no lixo. 3 projetos. Não é sobre isso.
Isso é pouco para o teu talento. Faça diferente. Mas, no dia 20 de março de 2020, no dia que começou a pandemia, vai procurar no meu Instagram, eu fiz um vídeo. Hoje eu decidi. Eu vou conseguir, em 2020, ter o meu projeto do meu livro aprovado. Eu vou me dedicar todos os dias para mudar o meu jogo. Daquele dia, o dia que o país fechou. Sim, Naquele dia. Foi 19, 18. 19 de março. Tem um vídeo no meu Instagram. Nunca vou esquecer desse eu, dia. eu liguei o vídeo e disse aqui, ó, Roseli, tô aqui, eu tô abraçando esse projeto e esse ano vai ser aprovado. E foi aprovado em novembro, de março a novembro. E aí depois ele foi para produção em maio e foi lançado dia 15 de agosto de 2020. E faz um ano que o projeto foi lançado, pré-lançamento, e hoje eu tô aqui com empresas que apoiaram, com um aluno que comprou no pré-lançamento, com pessoas tendo resultado de algo que não apareceu quando chegou no livro. Começou quando eu nasci. Porque é sobre a minha história, é sobre a minha trajetória, é sobre a minha família, é sobre meus desafios, é sobre as coisas que eu aprendi, é sobre aquelas que me acontecem que eu tenho aprendendo a lidar, é sobre os desafios que eu preciso abraçar para poder estar aqui. Né? Ontem minha filha estava doente, vou, não vou, cancelo, não cancelo. E tendo que abraçar as minhas próprias emoções para conseguir estar aqui. E aí eu saio de casa com a lágrima caindo. Nossa Senhora. Porque é sobre isso, mas o pai dela dizendo, não, a tua carreira, isso é importante para ela, é importante para nós, sabe? Faz parte da nossa jornada, é a nossa vida. Aí você se compara com quem? Com quem se desafia, faz acontecer, realiza, tem altíssima performance, se inspira. Ou com quem talvez teve outra escolha e não tem o desafio de sair de casa para trabalhar, com quem você se... Então, não se compare, se inspire. Mas sempre olha para quem te leva para o teu próximo nível. E não para quem faz você se questionar sobre algumas coisas. Eu sempre olho para quem me inspira. Para quem faz com que eu... busque o melhor em mim. Eu tenho uma vizinha de porta que ela trabalha para uma multinacional e ela viaja muito. E sempre que eu preciso sair, assim, eu penso, ela já foi. Ela já está em Porto Alegre. Ela já está embarcando para o exterior. E tem um filho incrível. E tem uma família incrível. Então, eu procuro me inspirar nas pessoas que são um exemplo para mim. Né? Porque muitas vezes você é cobrado pela sociedade, pelas pessoas, por aquilo que você faz, por aquilo que você realiza. E se você não souber lidar com isso, é mais uma trava que você cria. E nós estamos todos os dias com a possibilidade de criar novas travas. A gente precisa se conhecer para ir administrando e lidando com as circunstâncias. E importante olhar a jornada, né? A jornada. Você compare com a pessoa que tem performance, mas jornada com jornada, bastidor com bastidor. Porque... E o bastidor você não conhece. Porque a gente... Antônio chorando e você teve que vir pra cá. Porque isso aí. Com febre. Né? Não tava chorando, mas tava com febre. Tava com dor na garganta. Eu tava segunda correndo na minha cidade. Antes que alguém diga assim, poxa, mas... como nós ouvimos hoje também, mas... É fácil, onde ela tá, né? Olha o que tem, né? Antes que digam isso, fala, tá, mas olha, largou a filha em casa, doente, com febre... Tá desde, sei lá, das 7 horas da manhã em São Paulo. Não, já deu saiu às 2 da manhã. Saiu às 2 da manhã, já deu palestra, gravou um monte de podcast, já tem mais coisa para fazer hoje, amanhã, aquela correria. Até sábado de noite, à meia-noite, que eu acho que eu vou transferir o meu voo, porque eu acho que vai ser desumano. Sem falar a importância da rede de apoio, né, Fê? Meu Deus, o Isaac rede de apoio. Tipo... trucado e falar, não, pode ir. Não, é isso aí. Se você quer fazer algo diferente, você tem que... ter alguém que te apoie para somar. Porque se um impulsiona e o outro segura, seria muito difícil. Então, o Isaac me apoia. Se a Antônia não estivesse bem, para mim, o primeiro valor é família. Eu cancelo tudo. Como eu já fiz em outros momentos. Mas ela pode ter uma dor de garganta, né? Agora, é o que eu faço com a dor de garganta, né? Então, corre, vai para o médico, segunda e terça. Ninguém me viu na minha rede social. E eu não fiquei com a obrigação de aparecer. Eu precisava me concentrar para dar atenção máxima, estar presente, estar com ela, medicá-la, acompanhá-la, atender os clientes que eu precisava atender, que eram intransferíveis e que dava para fazer, minha rede de apoio, minhas formas de fazer. Ela está em casa, não está indo para aula, tem que dobrar a rede de apoio daí. E é sobre isso. Sim. É uma escolha.
Mas e as recompensas? As recompensas, eu tô treinando ela. O que ela vai fazer com o que eu treino ela, aí é solução ou problema dela. Eu sempre falo isso. Mas se depender do que ela me vê fazendo, ela vai me ver estudando, honrando o meu nome, trabalhando, tendo independência, sendo reconhecida, crescendo, evoluindo, errando, pedindo desculpas, pedindo perdão para ela se eu tenho algum sentimento, conversando com ela sobre os meus sentimentos, explicando para ela, eu tô indo, mas eu tô preocupada, eu vou ficar contigo, qualquer coisa que tu precisar, tu me liga, mas é por isso, isso e isso, é isso e aquilo, e ela me dizendo, mamãe, no próximo tu me leva, eu quero ir gravar podcast. Mas eu quero, olha só, Douglas, era pro Douglas estar aqui com a gente, ele está em Portugal, ele que é gestor da carreira do Whindersson Nunes, assim fala, e eu sei que ele conhece a Gigi, que ela quer conhecer a Gigi, então nós vamos ter que dar um jeito. Se tem algum ouvinte aqui que conhece, eu até vou ver o nome completo dessa menina, da Gigi, é isso. Nós temos essa missão de colocar a Antônia para conversar com a Gigi. Vocês conhecem? Quem é Gigi? Pera, deixa eu ver se é Gigi. Já chega Não. lá. É. Ai, meu Eu Deus. já vou tô ter me que... sentindo aqui, eu falei, cacete, não sei quem eu vai. acho que é uma menina, uma blogueira. Eu vou ter que ver aqui certinho. Ontem mesmo nós mandamos Então, a missão é fazer a Antônia conhecer a Gigi. Isso, a missão é a Antônia conhecer a Gigi. Vai estar em algum lugar aí embaixo, acha aí, conhece manda a mensagem Gigi? pra Gigi. Meu Manda, filho. Luluca! Lulu. Desculpa, gente. Aliás, é Você saiu de Gigi pra Luluca? É, Gigi para Luluca, Acontece. desculpa. Mais de 19 Tá, mas eu também sei quem é. milhões de pandinhas no YouTube. Luluca Oficial. Missão de todos que escutarem O esse cidadão podcast. que tá vendo isso aqui ou escutando, vai atrás da Luluca pra Fernanda, que a Antônia precisa conhecer. A Antônia precisa Quebra essa. conhecer Luluca. Por favor, Douglas Nascimento, Douglas Nascimento. meu amigo. se E, você vale a conhece pena Luluca. também seguir a Fernanda e ver a Antônia. E ver a Antônia. Aí E você ver vai a Antônia. entender, aí você vai entender como tem que Tá, você ir tinha que, atrás você da tinha que Lulu. botar a Antônia pra entrevistar você É, aqui. Ah! Você ia dar 50 milhões de views. pra quem não viu, não sei se tá salvo lá, espero que esteja. A Antônia dando uma aula sobre feedback para Ó, colaborador. nós vocês acham que é quebrar muito paradigma colocar o que a Antônia falou No quê? Aqui- agora? aqui agora? Não. Aquilo lá foi uma aula. Ó, então eu vou contextualizar. Coloca pra você fazer um corte. Nós estávamos, prestem bem atenção, pedalando. A Antônia estava pedalando, eu levei ela para pedalar na cidade, numa calçada, subimos o morro, descendo o morro, e eu fui correndo, né? E daí ela me disse assim, mamãe, eu preciso te falar uma coisa, mas tu promete que tu não vai ficar chateada? Mas eu preciso te dizer isso. Eu acho que tu não está sendo justa. Escutem. Sabe o Gustavo, o Alex, o Giovanni, Dai? Peraí, tá escutando aí? Aumentar o volume? Peraí. Alex? Ela tá falando das pessoas que trabalham comigo, tá, gente? Só para contextualizar para vocês o processo, né? Sabe o Gustavo, o Alex, o Giovanni, Dai? E tu fala, tipo assim, pra eles, pra Dai, pro Giovanni e pro Alex, assim, parabéns, bom trabalho. E tu fala pro Gustavo assim, parabéns, é excelente, eu amei teu trabalho. E não elogia os outros mais. Os outros têm que ser a ser elogiado, todo mundo da mesma forma. Gente, eu tô passada. Então, é sobre isso. Cacetada. Eu não tinha ouvido isso. Elogie! Não faça diferença! É. Cuide dessas pessoas, elas podem estar se sentindo mal com o feedback que tu tá dando. Eu acho que você tem que corrigir isso. Não me leva a mal, mamãe. Mas isso não é legal. E ainda terminou com não me leva a mal? Não me leve, ela falou. Ah, ela falou aqui Ela agora? falou, não me leve a mal. E aí você vê, né? A gente estuda um monte de livros sobre liderança, acompanha um monte de grandes líderes, e aí a inocência, a pureza de uma criança te dá o caminho. Cara, é simples. É tratar, Todos. é valorizar o trabalho bem feito, valorizar quem te entrega performance, tratar todos iguais.
Simples, né? Simples. 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 Simples Simples. assim. A gente que complica. Não é? que A gente complica as coisas simples. O ser humano é assim, vai cara. crescendo, vai ganhando Mas, cara, os cabelos. do nada, pedalando, eu correndo e nós... E conversando, que legal essa coisa. Mas, mãe, eu tô em uma coisa aqui que eu preciso te falar. Tu não pode ficar chateada. Então, e também essa coisa de dar liberdade para ouvir, sabe? E a gente tem os nossos desafios? Tem. Nós passamos pelos nossos perrengues, passamos. O ano passado foi um ano de perdas, um ano difícil, um ano que exigiu emocionalmente da nossa família um monte, um ano que ela ficou muito mais ansiosa, ela que não era, mas a gente vai se encontrando, vai lidando, vai pedindo ajuda, vai fazendo. Então é sobre isso, quanto mais consciência você tem das coisas, mais você evolui. E é isso que eu digo, é ser exemplo. O que ela vai fazer com isso? E eu tento fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. Mas ela vai sair quando eu sair de casa, eu falo nos treinamentos, como você está treinando o teu filho quando você sair de casa, a minha vai me ouvir falando, eu amo o que eu faço, eu amo a minha família, é importante para mim estar com vocês, eu estou com vocês quando eu estou, se eu não estiver, vocês me chamem, eu faço o melhor que eu posso, eu cuido, eu cozinho, eu cuido da casa, eu digo para ela, e se tu decidir ter a tua família, tu tem que fazer isso. Às vezes, coitadinho, acho que até eu falo... mas é sobre isso, né? Mas quando ela sair, eu quero que ela tenha esse exemplo, né? Porque muitas vezes eu vejo pais e mães saindo de casa, reclamando do seu trabalho, falando mal das coisas, né? Querendo uma resposta lá fora quando a resposta está dentro. A gente tem desafios na família, desafios no trabalho. As pessoas, quando chegam até você, Fê, trazem esse tipo de problema? Se elas trazem, É. a carreira... Não, para resolver. Fala, cara, eu quero te contratar e o meu problema é esse. Geralmente, as pessoas que me contratam, elas chegam até mim... Eu tô te perguntando que não foi o meu caso. Assistindo, olhando pro topo, assim, na grande maioria. Fer, eu quero mudar meus resultados. Fer, eu quero crescer. Fer, eu quero dinheiro para realizar meus sonhos. Daí já tem uma lista lá da casa, do apartamento, do carro, das viagens, que é o básico. Por que eu digo que é o básico? Porque aquele que vem e faz aquilo que precisa ser feito e nada mais, ele vai ter o carro, depois ele quer o próximo. Ele vai ter a casa, ele vai querer trocar. Ele vai... Então, você sempre vai querer... né? Então, as pessoas vêm buscando a ponta do iceberg, o resultado. Mas, quando elas entendem que o resultado também não está só nas coisas materiais, tá? Eu preciso gerir melhor meu tempo para aproveitar aquilo que eu estou construindo, eu preciso ser mais produtivo. Fer, eu estou tendo alta performance, mas a balança está explodindo. Fer, eu não consigo fazer movimento, eu durmo mal. Fer, eu até entrego, mas daí eu me entrego e eu não estou perdendo meu casamento. Eu preciso buscar equilibrar as coisas. Eu esqueci de olhar para mim. A minha autocompaixão está nível 0 e eu digo, você não dá para o outro aquilo que você não dá para você. Né? E mesmo que você se desenvolva, é desafiador, porque as pessoas têm diferenças. Eu sou diferente do meu esposo, perfis diferentes, escolhas diferentes. Mas quando você se desenvolve, você lida melhor com as diferenças. Então, as pessoas me procuram, sim, porque elas querem ajustar essas questões. Chegam pessoas que querem destravar o medo, a crença limitante, que querem eliminar alguns padrões comportamentais, que querem mudar seus hábitos. E aqueles que, Fer, eu preciso mudar minha mente para mudar meus resultados. Mas, geralmente, é o caminho contrário. Eu quero mudar meus resultados, mas não valoriza a mente. Sim. Porque isso aqui é intangível. Era esse o ponto. O tangível é a conta bancária, o tangível é o carro que você aparece, que você não tem condições para comprar, talvez, sabe? Então, Sim. mas a pessoa vem naquilo que é mais tangível, mas é o intangível que transforma. Foi o que eu falei no começo dos ganhos adicionais, né? Você buscar por uma razão e atingir coisas que você não esperava, né? E é exatamente sobre isso. Eu fui pensando em melhorar o resultado, mas é difícil você imaginar que você não é falta de conhecimento técnico. Então você devora livros e livros. Eu tenho o hábito de ler demais, ler, e não adianta, porque a questão não era conhecimento técnico. Eu não precisava ler mais sobre gestão, sobre negócios. Não.
Era algo que eu não estava enxergando. Então, eu acho que é isso. E que Você a vai- gente não aprende muitas vezes. A gente não aprende. Não aprende. E eu acho que, Não assim... aprende. Eu me exaltei porque realmente eu sou prova que, Não cara, aprende. não eu aprende. acho que uma das coisas, Menosprezo que transforma. uma das coisas que eu aprendi e que foi na dor, que também é uma coisa que a Fer fala de você, aprende, né, no amor ou na dor. Eu comecei toda essa mudança na dor e aí eu aprendi na base do tombo que, cara, busca ajuda. Tem alguém que pode te ajudar, seja carreira, seja qual for a sua trava, qual for o seu problema, sempre vai ter alguém que tenha capacidade de te ajudar e que uma coisinha que você muda, falam sobre os hábitos angulares, né? Mas eu acho que isso é para tudo na vida. Uma coisinha que você muda, às vezes um detalhezinho ali que você nem sabe que você tem, que é uma crença limitante, muda completamente seu jogo e o resultado vai ser exponencial. Isso eu garanto, isso eu sou prova. É sobre isso. Que isso. Destrave a Ele, sua ele vida. começou o podcast me deixando meio engasgando e terminou agora que eu nem A- preciso falar mais nada. Aprendi E com se o Bruno e isso. se você preste bem atenção nas suas desculpas. Dinheiro vai ficar cada vez pior. Ah, não tenho dinheiro, vai ficar cada vez pior. Não tenho tempo, vai ficar cada vez pior. E para finalizar esse podcast, comece pelo fim. Sim. E se hoje fosse o último dia? Do que você não quer se arrepender daqui 5 anos? Comece hoje. E se for o último dia, não se arrependa do que você não fez. Obrigada pela construção, pelas reflexões, a gratidão pelo meu talento, a minha família, os meus desafios, as minhas dores. Gratidão por tudo que está acontecendo e eu espero impactar centenas de milhares de pessoas com aquilo que eu sei fazer e cada vez mais. E que aqueles que estão perto colhem com super bonde para a gente voar junto. Cola em mim. Muito obrigada. Cola em mim. Certo, gente? Obrigada, Nossa, obrigada. Sigam aqui no link, na descrição desse podcast, desse vídeo. Fernando, Bruno, conheçam sobre as atividades deles. Sigam os perfis deles no Instagram. Curta, compartilhe e dê oportunidade para alguém. Porque se ficou até agora, merece. E eu vou ficar de olho. Certo? Um beijo Isso aí, ó. grande. Beijo. Valeu.